filho de Deus, eu estava orando aqui de joelhos, segunda-feira. Quem quiser pode assistir a oração de segunda-feira aqui neste lugar. E buscando a graça de Deus, a glória de Deus, orando por tantas coisas que a gente precisa orar. Fui levado a orar pelo presidente da República, pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, pelo STF, enfim, governadores, prefeitos, vereadores, orando. E de repente fui envolvido num clamor, me sentindo devedor de clamar ao Senhor pelo presidente, mas de uma forma diferente das outras vezes. E aí me veio ao coração, em oração, a necessidade para conclamar o povo a uma responsabilidade, a um princípio que está faltando no país, a respeito do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nunca houve na história da República, nem antes de ser proclamada a República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, nem antes, um fato tão marcante como está acontecendo neste governo. E o povo de Deus, ele precisa atentar para o que está acontecendo, para a história do Brasil hoje. Vejam bem, não todo o povo evangélico, claro, mas uma grande parte do povo evangélico e de líderes, homens de Deus, que emitem suas opiniões, estão falhando flagrantemente com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Afinal, amados, Bolsonaro é nosso presidente, tem que ser chamado de Vossa Excelência. Nós evangélicos sabemos que quem colocou Bolsonaro, o senhor presidente da República, desta vez no governo, foi diretamente o Senhor Deus, através do povo dele aqui na terra. E o nosso presidente bem reconhece isto, ele nem precisa falar, suas obras demonstram. E agora me veio uma compaixão muito forte, um sentimento de injustiça muito forte. Eu vi Satanás sentado num trono, sorrindo, gargalhando, porque Satanás, ele faz armadilhas. E sabe o que Satanás viu? Que ele conseguiu, em primeiro momento, o intento é lançar parte do povo de Deus, dando opinião contra o nosso presidente, que nós cremos que foi colocado por Deus. É interessante que o pastor, o homem de Deus, ele sabe o que é murmuração, ele sabe o que é um membro da sua igreja se levantar contra ele,
Ele sabe o que é um ministro seu se levantar contra ele. Ele sabe a dor que é, a luta que é, a tristeza, quando Satanás usa alguém dentro da igreja para se levantar contra o pastor. E como nós, pastores, vamos nos levantar publicamente, tecer opiniões forçadas contra o presidente da República, se nós dizemos que foi Deus que o colocou lá? Como vamos nos indispor contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem que Deus colocou naquele lugar que ele está, um homem que tem dado frutos, com postura, com trabalho, com provas cabais de obras no cargo da nação? É interessante que até agora, até uns dias atrás, era um levante infernal da sociedade inteira contra o presidente. De repente, a atenção voltou-se para quem seria o substituto daquele ministro que vai deixar a sua função, a sua missão no STF, porque é Bolsonaro que indica, a prerrogativa é dele. E o Bolsonaro tem dado testemunhos, provas, de que a batalha dele é em favor da pátria, da família e Deus. E por isso ele é tão combatido e contrariado. E nós estamos sabendo e entendendo que politicamente a extrema direita é o povo evangélico. A direita é o povo evangélico hoje no Brasil. E o povo católico, aquele povo maravilhoso, de família, de bem de família, aquele povo que preza pela família, que ama a família. Inúmeros padres neste Brasil estão apoiando Bolsonaro. E o Bolsonaro lutando para fazer o melhor pelo país, o melhor pela família, o melhor para o povo de Deus. E ele escolheu, com seu livre-arbítrio, com a sua prerrogativa de presidente, ele escolheu um nome desconhecido nosso. E de repente, porque escolheu um nome para indicá-lo ao STF, um levante. Parece que o Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, perdeu o valor, os princípios. O que é isso, povo de Deus? O que é isso, senhores pastores? Pastor que é pastor sabe na pele o que é ser enxovalhado, criticado, o que é murmuração, o que é crítica. Imaginem vir a rede social para o Brasil inteiro ouvir homens de Deus se indispor publicamente contra o presidente da República, o presidente que nós oramos,
O presidente que nós dizemos que foi Deus que o colocou lá. E os senhores deputados evangélicos, senhores senadores. Gente, nós vivemos uma nova realidade no Brasil. A indicação de um profissional ao testemunho de vida nós estamos dando. E aí eu fui me acordar e buscar algumas anormalidades, algumas atitudes diferenciadas, nobres, de homem de Deus, porque só homem de Deus pode fazer isto. Eu fui buscar, eu nunca tinha me interessado tanto por isso, mas eu orei segunda-feira e meu coração foi quebrantado em favor do presidente. Isso foi segunda. Vão olhar a oração, se foi uma oração profética, se foi uma oração leviana, se foi uma oração no Espírito Santo. Vão ver a live para vocês verem o derramar do Espírito Santo que me abateu ali, nesta oração, e me veio esta revelação. Gente, olhem bem, no governo Bolsonaro, ele tem 3 ministros pastores em ministérios de ponta. E ele tem 6 evangélicos, ministros do nosso país, ministros de Estado do nosso país, 3 pastores. Ei, busquem na história do país, se vocês vão encontrar coisa igual. Ministro da Justiça, pastor André Mendonça. Esse ministério é fortíssimo no Brasil. Ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, pastora Damares. Gente, e para lavar a alma, ministro da Educação, pastor Milton. O quanto que era a dor, a trama, a galinha de ovos de ouro dos governos passados, o Ministério da Educação, porque ali eles estavam destruindo a família por meio de literaturas com face de pornografia. Gente, é Deus ou não é na vida deste presidente, com milhares de pessoas para ocupar o cargo? A luta, a guerra, a batalha foi tanta que conseguiram praticamente demitir o ministro anterior, ok? Que já vinha fazendo um excelente trabalho, já era de princípios, de família, estava fazendo um trabalho de excelência no país. O homem teve que sair a toque de caixa. O presidente teve a serenidade, teve a dignidade, a competência, a coragem de colocar um mais extremo ainda, quer dizer, de mais extrema direita. Agora vai um
pastor, ser ministro da educação, e o Brasil inteiro teve que recebê-lo. E agora nós temos um pastor no Ministério da Educação, que é um ministério que precisa de um homem de direita, de família, ainda mais de Deus. E aí nós temos depois, olha só, Álvaro Antônio, no Ministério do Turismo. Ele é membro da Igreja Maranata, crente. E aí nós temos General Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, crente batista, servo de Deus. E aí nós temos Fábio Faria, casado, ministro das Comunicações, esposo da Patrícia Bravanel. Gente, e se eu falar do número significativo e alocado no segundo escalão desses ministérios, pelo menos no ministério da Damares, de crentes. Agora, gente, meus queridos irmãos, vamos aumentar a dor do presidente da República com tanta dor que ele já sofre dos inimigos declarados? Nós, povo de Deus, que testemunho o povo evangélico está dando ao desembargador Cássio, os líderes. Não é testemunho cristão, não é testemunho de Deus. Como nós provamos nosso amor por ele? Este homem pode se converter a Cristo. Este homem precisa ser salvo também. Ele é um indicado do presidente da República. Gente, nós temos bispos e pastores que foram ministros do governo anterior. Nós temos um dos ministros mais relevantes, parece-me que é da infraestrutura do presidente Bolsonaro, que ocupou cargo relevante no governo anterior. Será que o homem espiritual discerne bem tudo? Queridos, eu fiquei muito chocado no meu espírito pela falta de maturidade, de crescimento. Um presidente que tem tantos pastores no seu ministério, um presidente que, da sua melhor maneira que pode, louva a Deus. Um presidente que tem mostrado sua fé. Agora vamos nos indispor publicamente contra o presidente por uma indicação que ele fez do prazer dele. Ele quis indicar, e sabe o que é que nós temos que fazer? Orar por ele e orar pelo futuro ministro do STF. Ou Deus já não está se movendo em nosso favor? Ou esta forma estadista do presidente Bolsonaro de trazer paz ao governo e o Brasil poder ir para frente e ele ter paz para governar, depõe contra ele? Os princípios do presidente Bolsonaro, da pessoa de Jair Messias Bolsonaro, jamais
pode se comparar a governos anteriores. Jamais. Nem a base da eleição dele não pode se comparar em nada. Nem o governo dele em nada. Jamais podemos compará-lo. Seria até uma desonra, uma indignidade. Eu diria que beira a crueldade com o nosso presidente. Compará-lo a governos anteriores. Gente, vamos levantar a cabeça. Vamos orar, homens de Deus. Vamos glorificar a Deus pelo governo que temos. Vamos agradecer a Deus pelo presidente que Deus nos deu. Vamos louvar a Deus pela mudança que está acontecendo. Gente, nós podemos ter inúmeros vereadores, podemos ter inúmeros prefeitos e governadores amanhã para apoiar essa estrutura, esse princípio de Deus que o Brasil está entrando. A igreja sempre foi forte? Sim, a igreja de Deus sempre é forte. Substancial? Sim. Mas agora a igreja está passando por um outro patamar. A igreja está participando do sistema de governo, sendo cabeça e não cauda. Porque Deus levantou um homem, e eu quero que o povo de Deus seja o povo de Deus a abençoar. Eu chamo o povo de Deus para nós abençoarmos o presidente da República, independente da escolha que ele venha a fazer. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê discernimento e nos dê humildade. O que o povo de Deus tem que fazer é olhar para Brasília, levantar as mãos e abençoar e glorificar a Deus pelo presidente que Deus nos deu.